Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Vamos voltar aqui a falar um pouco da Band, da Sony, da PlayStation, porque estão acontecendo movimentações na indústria dos jogos bastante interessantes. E é um assunto que eu já comentei aqui, né? Principalmente sobre Marathon, quando teve a questão do plágio e os testes que foram recebidos de maneira morna, para ser bondoso, pela comunidade que jogou, né? Que não viu muito diferencial no jogo e etc. Só lembrando, o Marathon vai ser multiplataforma, ele já está anunciado para PC, PlayStation 5 e Xbox. E aqui, nesses últimos dias, a PlayStation se comunicou com os seus investidores e diversas informações interessantes foram trazidas. Quero ver se eu faço outro vídeo aqui no canal futuramente para comentar um pouco mais sobre a questão de assinantes da PSN, da PSN, dos serviços da PlayStation, planejamentos de investimento da Sony. Eu acho que é interessante a gente ficar ligado nesse mundo para ver como as coisas andam, mas reforçando, como eu já falei em vídeos relacionados a preço, a gente numa posição de jogadores tem que ver essas informações. Beleza, a empresa está lucrando, ai que legal, igual a Microsoft teve tantos bilhões de lucro, a PlayStation teve tantos bilhões de lucro, mas quando a gente fala do nosso bolso, de aumento de valores de jogos, aumento de preço de assinaturas, de preço de hardware, etc., a gente tem que lutar pelo nosso lado, né? Não vamos esquecer isso, porque a não ser que você seja um investidor da PlayStation, investidor da Sony, investidor da Microsoft, da Nintendo, você não está ganhando nada com esses valores exorbitantes que as coisas estão chegando. Então aqui eu gosto de reforçar isso porque eu vou comentar sobre questões da indústria, mas são questões que a gente vai observando para ver quais serão as tendências dos jogos que serão lançados e como que isso vai chegar pra gente depois. Não é a questão de defender PlayStation ou defender Xbox, tá? É mais de entender esse panorama geral. Dito isso, se já se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. A matéria que eu vou usar ao fundo eu escrevi pro site do Mega, www.megascopio.com.br. Também temos o canal aqui no YouTube, o Megascópio, e o Spotify com diversos podcasts que a gente publica periodicamente, tá? E o título da matéria que eu publiquei, isso no dia que eu tô gravando esse vídeo também, no dia 8, é que a Band será integrada ao PlayStation Studios em breve, né? Que eu vou dar um breve contexto do que aconteceu, porque em 2022 a Band ela foi adquirida pela Sony para desenvolver jogos para o PlayStation. Para quem não conhece a Band, ela tem um grande background de jogos de shooter em primeira pessoa e jogos como serviço. Então aqui no catálogo dela a gente vai ter entre os maiores títulos, se não vou falar os únicos, mas entre os maiores franquias como Halo e Destiny, né? Destiny 1 e 2. E se não me engano, os dois primeiros Halos foram produzidos pela Band, só que o Halo é uma propriedade intelectual da Microsoft. Então, após a separação ali da Microsoft, falou, não, eu vou produzir, e ela pegou a IP dela e tá lá com a eu não vou lembrar o nome do estúdio de Halo agora. Enfim, não é o foco. Então ela tem dois jogos no catálogo que a gente já repara que tem esse grande viés de shooter, de gameplay, e eles têm realmente esse feeling, tanto que foi um dos pontos destacados quando a gente fala em Marathon, que é o seu próximo jogo. E é importante a gente saber que quando a Band foi comprada em 2022, ela foi comprada com um viés de ter uma certa independência dentro da PlayStation a ponto de poder tocar os seus projetos e também servir como uma consultoria para outros jogos, né? Tanto que parece que foi a própria Band que deu uma bandeirada vermelha em jogos como no The Last of Us, que seria o jogo como serviço de The Last of Us, e o jogo como serviço de Marvel's Spider-Man. Então, basicamente, a opinião da Band contou demais se esses jogos iam para frente ou não, e não foram. Muito talvez porque o que foi visto ok, em um jogo como serviço você quer monetizar o máximo possível. Então você tem sempre que pensar como que eu vou fazer isso chegar o mais longe que eu conseguir, né? Como eu vou fazer o lançamento de temporadas, de novos produtos dentro desse jogo que agreguem
aos assinantes ali um valor a mais. Inclusive, acho que isso é um desestímulo para muitos estúdios, não só da PlayStation em geral, fazer jogos como serviço, porque você tem que ter uma produção de conteúdo massiva. A gente pode pegar como exemplo o Fortnite, que consegue manter essa produção devido a parcerias e temporadas já recorrentes, que vira e mexe, reseta e traz novos conteúdos ali para o jogo, ou reciclam coisas já lançadas. Mas enfim, eu particularmente não sou fã de jogos como serviço, eu gosto realmente de jogos single player, e se for um multiplayer, pô, que seja um multiplayer tipo Call of Duty, BF, Gears of War, até mesmo se a gente pegar aí um Gran Turismo que tiver um jogo online, ou Forza Motorsport. Então, ou o Horizon no caso, que vendeu bem no PlayStation e foi um dos destaques desse ano ali no quesito venda dentro da plataforma. Então, dado esse contexto, a gente vai para a fala do CFO da PlayStation, o Lin Tao. E abre aspas. Essa independência está ficando mais leve, então a Band está assumindo um papel que está se tornando mais parte do PlayStation Studios e a integração também está avançando. Ao longo do prazo, você pode ver isso como um processo contínuo, então a direção é se tornar parte da PlayStation Studios, fecha aspas. Então aqui já está basicamente falando, olha, a gente sim vai englobar a Band ao nosso catálogo da PlayStation Studios. E isso com certeza muda bastante o comportamento de como que as coisas vão se desenvolver para a Band e para a PlayStation Studios, porque ela estando dentro da PlayStation Studios, ela perde a independência prometida e ela foi comprada a um valor bastante alto. Diga-se de passagem, talvez muito mais do que ela valia, né? Porque quando essas empresas compram um outro estúdio, você não compra realmente pelo valor que ele vale, digamos. Né? Você compra por um valor maior, porque junto com ele vem toda a propriedade intelectual e etc. E a gente já tá vendo essa dilapidação da Band há um tempo considerável, né? Porque já tivemos notícias de que a PlayStation estava pegando funcionários da Band e alocando em outros estúdios para tocar seus projetos, e com isso a Band vai ficando enfraquecida. E segundo ela fechou uma parceria, não a parceria que eu queria, a palavra que eu queria usar, mas na compra, meio que foram estabelecidos metas para a empresa cobrir durante um determinado prazo. E como a gente está vendo aí, ela não entregou nenhum jogo novo para a PlayStation nesse período. E vamos lá, né, para uma parte que sai um pouco dos fatos e vai para a questão opinativa. Desde que a PlayStation comprou a Band, eu acho que, cara, era muita ilusão acreditar que o estúdio ia ter independência, tá? Ok, comprou por um preço alto, Destiny tem uma base de jogadores, né? Destiny 2 no momento tem uma base legal de jogadores, mesmo não estando nos seus melhores momentos e não ficando ali nos mais vendidos, cara, tem uma quantidade considerável de jogadores de Destiny e que é fiel ao jogo. Então vai lançar uma expansão, o cara fala, cara, não curti, vai lá e paga. Então esse público ele vai ser fiel ao jogo e é importante para a empresa ter esse público para poder continuar lançando conteúdo de forma contínua e contando com a parte financeira das pessoas que vão gastar com esse produto. Só que, novamente, eu acho uma ilusão essa questão da independência, até porque quando a PlayStation adquire a Band, ela, ok, eu quero os seus recursos, eu quero a sua propriedade intelectual. Então, você deixar aquilo solto, mesmo que apresente um resultado, eu creio que era uma questão de tempo para acontecer o que a gente está vendo hoje. Porque uma hora ou outra ela vai precisar de recurso. E aí ela vai ter que buscar recurso externo. Só que aí ela tem um estúdio lá dentro que muitas vezes já vai poder suprir parte do que ela precisa. Então ela poder alocar aquele recurso dentro do próprio ambiente dela sem trazer algo de fora. Ou algum estúdio novo, algum estúdio terceiro. E aí, assim, para a empresa vai ser um gasto a mais. A não ser que esse estúdio independente estivesse dando muito retorno, um retorno do cacete. Aí sim eu acho que eles não iam mexer. Mas, né, como não foi o caso e a entrega deles, pelo que a gente viu, não foi talvez correspondente ao que a PlayStation queria,
a gente pode ver que esse movimento já ia acontecer pela dilapidação aos poucos que ela estava fazendo, né? Então, era um movimento que talvez foi calculado pela PlayStation? Não sei, eu suponho que sim. Opinião, novamente, vozes na minha cabeça, porque você consegue, novamente, reutilizar um recurso interno já especializado para determinadas atividades. É um movimento bastante lógico de você fazer quando a gente pensa na questão de uma empresa. E aqui é aquela coisa, ela dentro do PlayStation Studios, um outro fator que vai mudar muito, tirando essa independência, é os projetos que ela vai desenvolver, os jogos que ela vai engajar e como ela vai funcionar dentro do mecanismo. Que é, ok, agora você está encorpado aqui, então o que, é que a gente vai fazer? Você vai ajudar a gente em tal coisa, você vai ajudar a gente em tal jogo. E não simplesmente chegar e tacar na mesa, eu quero fazer esse jogo, sou independente. Não, você é da PlayStation Studios, ok, seu jogo pode ficar, mas talvez você tenha que fazer isso e isso antes, ajudar tal e tal time. E eu acho legal de ver esse movimento, porque eu gosto bastante de Gears of War. E quem desenvolve Gears of War é a The Coalition. E desde Gears 5, desde Gears 5, a The Coalition parecia estar sendo um estúdio que estava realmente ajudando dentro do grupo Xbox ali, do Xbox Studios. Isso porque com a compra do estúdio do... fugiu o nome, do ZeniMax Media, né, e da Activision Blizzard, a Xbox Studio ficou gigantesca. Teve muitas polêmicas recentemente, tivemos casos de demissão, sim, mas ainda assim continua gigantesca pela quantidade de pormenores que tem ali no meio. E assim, por um certo tempo, a The Coalition era falada como a The Coalition está ajudando em tal caso, a The Coalition está ajudando em tal time. Muitas vezes porque, ok, nós temos as pessoas especializadas nessa tecnologia ou nessa temática na The Coalition. Então vamos pegar e colocar essa galera para ajudar o time do outro estúdio a desenvolver também o seu projeto. Eu sei que agora a The Coalition está fazendo o novo Gears of War ED, estou bastante empolgado para ele. E assim, é o mesmo caso. E, novamente, eu acho que era um movimento natural e bastante esperado, né? Então, eu acho que juntamente com outros movimentos que a PlayStation está fazendo de trazer uma multiplataformização para os seus jogos, quero ver se eu faço um vídeo sobre isso ainda, a gente vai ver, como a CFO falou, esse movimento acontecer de forma gradual, só que esse de forma gradual, na minha visão, tá bastante acelerado e eu creio que não vai demorar muito para a Band ser totalmente integrada ao grupo do PlayStation Studios, né? Mas bom, acho que eu vou ficando por aqui. Eu queria comentar essa notícia com vocês porque eu acho bastante interessante essa situação da Band e da PlayStation e da interação entre elas de forma geral, né? Porque pelo ponto de vista de negócios, eu acho estranho você ter uma empresa que, vamos falar assim, por um lado é bastante especializada em um gênero específico de jogos, ser deixada tão independente quanto a Band foi todos esses anos. Não ter acontecido isso antes com ela. Isso, em parte, é o que me surpreende, que talvez a PlayStation esperava mais resultado dela, ou esperava que ela entregasse outros jogos além de Marathon. Bom, vamos ver qual que é o futuro. Marathon está previsto ainda para 2025, apesar de eu duvidar um pouco pela quantidade de mudanças que eles propuseram que o jogo teria. Mas, enfim, é isso aí. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha, que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for publicado por aqui. E nos comentários, fala aí o que você acha dessa interação da Band com a PlayStation, se você acreditava nessa independência do estúdio e que outras temáticas ou que outros tópicos vocês gostariam de ver por aqui no canal comentado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.